Segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Hoje, o Jornal das Nações está entrando em um universo que existem mais de 500 milhões de adeptos no mundo. A gente vai falar nada mais, nada menos do que o budismo. O budismo é uma doutrina espiritual e filosófica criada pelo indiano Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Essa religião tem como princípio a busca pelo fim do sofrimento humano e, assim, alcançar a iluminação. Para maior compreensão dessa religião, a gente vai falar com uma especialista chamada Giovana. Giovana, você pode explicar pra gente, por favor, como funciona essa religião? Bom, Buda significa desperto ou iluminado. O Buda é uma pessoa comum que encontrou o máximo de sabedoria possível e, consequentemente, ele se tornou iluminado. Tanto que o objetivo principal do Buda é ensinar aos seus discípulos uma elevação espiritual individual. Daí que vem a famosa frase, né? Vá e experimente você mesmo. As pessoas praticantes do budismo, elas não adoram um deus ou deuses. E também não tem uma hierarquia espiritual. É mais como uma coisa individual, diferente, né, das religiões monoteístas que a gente vê. O budismo, ele se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a se desvincular desses defeitos da humanidade, como a raiva, a inveja, o ciúme, e se vincular mais às qualidades que a humanidade tem, como o amor, a sabedoria, a generosidade, etc. Essa religião também acredita em encarnações e reencarnações de homens, animais e plantas. Esse processo geralmente é definido como samsara. Esse processo que passa por muitas e muitas vidas, às vezes é interrompido quando a pessoa passa pelo processo de iluminação. Então, a samsara, ela é definida geralmente por karma. O karma, ele é considerado algo negativo, mas boas ações também causam efeito nas próximas reencarnações. Muito obrigada, Giovana. Bom, conforme a especialista nos mostrou, o budismo nasceu quando Siddhartha Gautama decidiu compartilhar com outras pessoas o seu caminho para o fim do sofrimento. Durante os 3 séculos que se seguiram após a morte de Gautama, o budismo se espalhou pela Índia antiga e acabou tendo mais adeptos do que o hinduísmo, a própria religião do país. Bom, hoje fomos à casa de 2 pessoas para saber o que a sociedade sabe e pensa dessa religião que é considerada a 5ª maior do mundo. A gente vai passar para a nossa repórter Beatriz Rezende. Olá, Isabela, olá a todos os nossos telespectadores. Então, a doutrina, ela original se diferenciou, se tornou menos rigorosa e se adaptou às necessidades espirituais da gente simples. O budismo se expandiu pelo mundo e existem vários templos budistas espalhados pela Europa, pelas Américas, na Austrália. E os líderes budistas levam pelo mundo seus conceitos de vida se adaptando a cada sociedade. Estou aqui com uma estudante de pedagogia de 20 anos. Olá! A Isabelle Araújo, e eu vim aqui perguntar 2 perguntinhas para ela. Qual é o seu conhecimento sobre a religião budista? Interessante essa pergunta, porque um dia desses eu estava vendo um vídeo falando um pouco mais sobre a religião. E eu vi que a religião ela é fundamentada na reencarnação dos seres humanos, de animais e de plantas. Eu achei isso bem diferente, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre reencarnação de plantas. Achei interessante. Ah, que legal! Não foi pega de surpresa nessa pergunta. E segunda pergunta, o que é karma? Você acredita nele? O que eu entendo sobre o karma é que, assim, as nossas atitudes, elas vão gerar uma consequência. E aí podem ser boas ou ruins, e isso vai voltar pra gente. Muito obrigada, Isabelle, pela participação. E é isso. Muitas religiões ao redor do mundo sofrem uma coisa em comum, que é a intolerância religiosa. Algumas podem sofrer mais, outras sofrerem menos. Às vezes essa intolerância religiosa pode vir tanto das pessoas de fora da sua família ou como de dentro. Trouxemos um caso aqui de uma influencer de 20 anos que faz parte da 3ª geração de praticantes budistas que fala que sente um preconceito da sociedade com a religião. Ela disse assim que o budismo tem muitas ramificações e ainda há um grande estigma a respeito. As pessoas cobram posturas daquele budismo que é mostrado na televisão, muitas vezes idealizado sem muita base a respeito. Diz que os pais eram chamados também para ir para a escola dela quando ela era menor,
pois a escola não achava correta a prática do budismo. Então aqui a gente pode ver que pessoas de fora estavam sendo intolerantes com a religião dessa influência de 20 anos. Estou aqui com o nosso segundo entrevistado, um budista de origem africana. Qual é o nome do senhor? Sabasana Masana Bedé. Ok, vamos começar com as perguntas. Qual é o seu conhecimento sobre a religião budista no geral, assim? Para os seguidores do budismo, né, a doutrina serve para todos alcançarem a felicidade passageira. São inteligência, saúde, beleza, e a definitiva é a iluminação. Para isso acontecer, é necessário o pleno conhecimento físico e espiritual. A Nirvana, né? A Nirvana, ela é o principal propósito da consciência, pois é assim que se atinge o fim do sofrimento, minha filha. Que legal! E a nossa segunda e última pergunta é: o que é sabedoria na sua concepção? Sabedoria, muito bem. O termo sabedoria não se refere a um mero conhecimento intelectual. Sabedoria é o estado mental que conhece a verdadeira natureza das coisas. Entre as principais características da sabedoria, pode-se enfatizar o desapego e a compaixão, o serviço ativo pelo benefício dos outros. Muito obrigado! De nada. E olha, eu tenho que acrescentar, aí temos que transbordar aquilo que a gente adquire do conhecimento. Então é isso que nós fazemos aqui. Muito obrigada, muito agradecida com a sua participação, e com isso encerro as entrevistas de hoje. É com você, Isabela. E o Jornal das Nações termina aqui. Obrigado por assistir a gente até aqui. Se você quiser ver mais reportagens, você pode acessar nosso canal no YouTube.